Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para ter mais um prazer de conversarmos novamente, ok? Hoje, não, ontem, eu estava pensando, lembrando de um grande pensador, poeta, educador indiano. Não sei por que eu me lembrei dessa frase que eu já li há algum tempo. Que se chama Rabindranath Tagore, de uma frase célebre dele, que diz que lemos mal o mundo, depois dizemos que ele nos engana. Bom, isso acontece conosco muitas vezes na nossa vida, muitas vezes. Nós vemos alguma situação que não está certa, não está correta, mas ficamos postergando alguma decisão, né? E nisso vai se formando o tipo de um rio, uma represa de um rio, que vai se formando, vai chegando a água, torna-se com a força de cachoeira, nós estamos vendo, e logo mais à frente aquilo nos arrasa. Acaba com a nossa vida, acaba com as nossas expectativas. E muitas vezes chegamos a nos afogar e afogar algumas outras pessoas, né? E, e assim começam com os relacionamentos abusivos, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa está com a outra, ou seja, homem, mulher, pai, filho, patrão, ou seja, um funcionário. Os relacionamentos abusivos começam aos poucos, e vamos deixando, ele não é tão mal, ela não é tão má, e deixamos passar. E também são assim as situações adversas. Às vezes a pessoa come muito, bebe muito, ou usa algum tóxico, que sabe que mais à frente vai fazer mal para si e para a sua família, e vai deixando, vai postergando. Jesus mesmo disse uma vez, não nesse contexto, mas quando vocês verem as nuvens do céu carregadas, escuras, está dizendo que vai chover. Vocês não sabem discernir isso? Muitas vezes nós não discernimos, mas deixamos passar. Deixamos passar. E no contexto geral da nossa sociedade, no contexto sociológico, da realidade, existem os modelos, os arquétipos. E os arquétipos nos roubam a realidade. Porque a natureza humana não foi forjada, não foi moldada pelo nosso Criador para seguir modelos. Vemos até mesmo nas impressões digitais, elas não se repetem. Até entre os animais, eu tenho aqui em casa 3 gatos e cada um deles tem uma personalidade diferente do outro. Entende? Se é assim entre os animais, imagine entre nós. Nós não fomos forjados pelo Criador para seguir modelos, para seguir arquétipos, né? E isso acontece também lá nas igrejas evangélicas, das denominações. Às vezes, nós terceirizamos a nossa responsabilidade espiritual. Nós seguimos lá, claro, não tem nada de errado de você ouvir o pregador do dia, da noite, mas não custa nada você chegar em casa e também discernir. Porque está escrito em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgai nelas está dando testemunho de Jesus. É uma ordem, mas, infelizmente, a proliferação de falsos pregadores, falsos profetas, a maioria das vezes advém do rebanho não seguir esse conselho, não, esse mandamento de Jesus. Se ele fez isso porque ele sabia que estava falando, porque algum proveito
todo proveito nós teremos da palavra do Senhor Deus. Assim, se nós tivermos esse protagonismo, os falsos profetas serão retirados do meio. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Se nós tivermos o protagonismo, a nossa responsabilidade, né? E nós temos também que ver, no contexto social, sobre os contos de fadas que falam de príncipes, princesas. Só fala de príncipe, princesa, duque, duquesa. Não fala... Por que eles não falam, esses arquétipos não falam do camponês? Eles desprezam o camponês, como se não existisse camponês no mundo, que a maioria de nós somos camponeses. A maioria de nós não somos príncipes, princesas. Estamos na qualidade de camponeses e temos que ater a nossa realidade para evitar o quê? Muito sofrimento, um gerenciamento melhor das nossas vidas, das nossas realidades, das nossas certezas ou incertezas, para que nós possamos nos defender, ok? E a quebra de ilusão. O que significa a quebra de ilusão? A quebra de ilusão é uma coisa positiva. Você está dizendo, estou desiludida, você fala, mas é bom estar desiludida. Porque que acontece que a ilusão nos dá uma espécie de dopamina, ela nos dopa, né? Ela nos entorpece. E a partir do momento em que você perde a ilusão, você entra na desilusão, você entra na realidade e você tem mais como se defender. E temos que agradecer a quebra das ilusões, porque Jesus, o que ele falou? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei, é bom ter palavras de autoajuda, mas existe o excesso de palavras de autoajuda nas palavras, nas pregações. Isso não é evangelho. Evangelho é dizer, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos chama à realidade. A realidade, a quebra da ilusão. Jesus não nos dá dopamina, não nos dopa. Jesus é real, Jesus é vivo, Jesus é verdadeiro. Ele está vivo até hoje. Ok? Então, que nós possamos... Antigamente, estou me lembrando sobre ler. Antigamente, nós líamos, pelo menos na minha época, nós líamos as histórias lá do Machado de Assis. Nós líamos o livro e ao final de um semestre ou de um mês, ou que seja, nós tínhamos que mostrar aos professores ou professoras que nós realmente conseguimos entender o livro, analisar o livro, analisar as situações. Entende? E isso parece que acabou. Eu devo muito aos meus professores por causa disso. E quando eu lia as obras e era obrigada a discernir, aquilo me ajudou hoje a ler a minha realidade e tentar ajudar de alguma forma as pessoas a ler a realidade. Então faz o seguinte, tem internet aí, baixa um livro aí do Machado de Assis, da uma literatura brasileira, leia, faça uma dissertação sobre ele, aprenda a analisar, aprenda o que é um substantivo, o que é um artigo, o que é um verbo. E aprenda o significado de cada palavra em cada contexto. Porque o que eu tenho visto por aí são pregações tiradas do contexto. E não adianta falar, porque a pessoa está tão dopada, está tão contaminada, está tão iludida com relação a uma pessoa que não nos ouve a razão. Então ouça Jesus,
Jesus, o que Jesus manda fazer? Examinai as Escrituras e tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque tereis aflição. Aí dizem, pare de sofrer. Jesus disse isso. Jesus disse, pare de sofrer. Jesus disse, tende bom ânimo. E eu prefiro ficar com Jesus. Eu espero que vocês espero ter ajudado. Muito obrigada por ter ficado até o final.